Olá pessoal, tudo bem? São 5 horas em ponto, horário de Brasília. Vamos dar início ao nosso periscopo de hoje. Pessoal entrando, todo mundo entrando, vamos lá. Tomem seus assentos, sentem em suas cadeiras, preparem o lápis, a caneta, o papel. Vamos trabalhar. Boa tarde, Beta, Manu, Rafaela Lopes, um abraço para vocês, parabéns pela dedicação aos estudos, por parar numa tarde de quinta-feira. Bonfim, Minas Gerais. Parabéns a todos por pararem numa quinta-feira à tarde, que quinta-feira é mole? Numa terça-feira à tarde, para estudarem comigo alguns temas importantes. O tema de hoje é um tema que toca a doutrina estrangeira, é um tema que tem base na doutrina espanhola, na doutrina alemã, Guaíra, Londrina, Goiânia. Parei processo penal, vou para penal agora. Excelente troca. Excelente. Processo penal é chato, é muito fácil, não tem nenhum mistério, não tem... Curitiba. O senhor é sensacional, até me acho o senhor sensacional. Todo dia que eu rezo, agradeço a Deus pela minha saúde, pela minha família, pela minha esposa. Realmente o senhor é sensacional, realmente. Então pode me chamar de você, claro que isso é uma brincadeira, tudo bem? Salinha Glioche, um abraço pro pessoal do Glioche, nosso queridíssimo Mestre Blanco, se recuperando, graças a Deus deu tudo certo na cirurgia dele. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos seguir, vamos começar agora a trabalhar com a responsabilidade penal por transferência. Vamos agora acabar com as mensagens. Emerge na área, Diego Bagolipo, é isso? Um abraço pro Diego. Pessoal, o que vem a ser a responsabilidade penal por transferência? Na realidade, eu tenho que conduzir vocês ao tema que é pano de fundo disso tudo. A transferência é um modelo de responsabilidade penal. A gente sabe que toda e qualquer responsabilidade penal e a pena como resposta, como consequência da responsabilidade penal atribuída ao agente, todo esse mecanismo, ele decorre da prática de um fato, da prática de uma conduta humana. Então a pessoa pratica uma conduta, pratica um fato concreto, e a partir desse fato concreto praticado, vai surgir a responsabilidade penal e o Estado aplicará a pena a essa pessoa. Só que o tema de hoje, ele versa sobre um mecanismo de responsabilidade penal, que é, na verdade, o mecanismo de transferência. O que significa o modelo de transferência de responsabilidade penal? Em primeiro lugar, vamos localizar o tema. Esse tema, ele é trabalhado nos chamados crimes associativos. Tá baixo o volume, gente? É o meu ou o seu que tá baixo? Vamos lá, fala aí, pessoal. Tá baixo o meu volume ou é o volume de você? Eu não posso gritar que minha garganta já não é lá essas coisas mais. Tá bom o volume? Então aumente o seu aí, por favor. Legal, bacana. O importante estar pronto para estudar. Vamos lá. Tá bom, eu sei que não tá baixo. Tudo bem, gente. Vamos lá. Vamos voltar. Concentra aí de novo. Vamos lá, concentra. Localização. Esse tema é estudado nos crimes associativos. Gabriel, o que são crimes associativos? Crimes associativos são crimes em que pessoas reúnem-se para a prática de infrações penais. Então, Gabriel, posso dizer que a associação criminosa, o antigo bando ou quadrilha, é um crime associativo? Hoje a associação criminosa? É. Então quer dizer, Gabriel, que a associação para o tráfico de drogas, do artigo 35 da lei, é um crime associativo? É. Quer dizer então que agora, 2013 para cá, com a lei da organização criminosa, do tipo penal do artigo 2º, a organização criminosa é um crime associativo? É. Crime associativo, delitos associativos, são os delitos em que várias pessoas reúnem-se para praticar infrações penais. Ainda que essas infrações penais não sejam praticadas, ali já há um delito praticado, um crime de associação criminosa praticado e consumado. Tá bem? Então a gente sabe
que na associação para o tráfico, na organização criminosa, na associação criminosa antiga, banda ou quadrilha, basta, André Show, um abraço, meu amigo, grande mestre, basta as pessoas reunirem-se para praticar crimes. Tudo bem? Elas já podem ser punidas? Já. Mas qual é o fundamento da incriminação de uma associação criminosa? Pensem só, eu, André Uchoa e Alexandre Flecha, nós três nos reunimos para praticar crimes. Estamos aqui na minha casa, nós três reunidos, tomando café, tomando uma água e planejando crimes que vamos praticar no futuro. Inclusive, nós vamos praticar crimes de furto de carros de luxo. Então nós temos que verificar onde estão os carros de luxo, quem são os proprietários, onde eles moram, o itinerário diário deles para seguirmos eles. Então isso vai acabar com que os crimes de furto só serão praticados daqui a 3, 4, 5, 6 meses, porque temos que ter toda essa logística para identificar onde estão os carros de luxo para nós furtarmos. Então nós passamos aqui reunidos com encontros semanais ou bissemanais, 3, 4 meses. Não praticamos sequer um crime de furto para o qual nos associamos. Mas essa mera associação criminosa já é o suficiente para que haja punição pelo crime de associação criminosa. Gabriel, não entendo isso. Vocês não fazem nada, não causam lesão ao bem jurídico patrimônio, não tem lesão a nenhum bem jurídico. Como é que vocês podem ser punidos? Aí que tá. Qual seria o fundamento da punição de um crime associativo? Vejam que o tema de hoje é responsabilidade penal pelo modelo de transferência. Só que, como sempre digo a vocês, se você quiser a coisa decorado, exemplinho decorado, você me desculpe, procure outro professor. Eu estou construindo um raciocínio com vocês para chegarmos ao tema de hoje. Muito bem. Se você não entender isso, você não vai entender a transferência. Qual o fundamento da punição de um crime associativo? No Brasil e no estrangeiro, existem 3 fundamentos para a punição dos crimes associativos. E o terceiro deles é o que vai desencadear a responsabilidade penal pelo modelo de transferência. O primeiro fundamento para a punição de um crime associativo de pessoas que se associam é o abuso do direito de associação. A Constituição Federal garante que pessoas podem se associar. Quando aquela associação pratica uma infração penal, os agentes abusam desse direito de associação. Então, ó o palavrão, rapaz. Respeito, tem mulheres presentes? Brincadeira, mas é verdade. Obrigado pelo elogio. Eu sei que, apesar da palavra, é um carinho. Então, a pessoa que se associa, Gabriel Flecha e André Uchoa, estão violando o direito fundamental de associação, porque associaram-se para fins ilícitos, e isso mereceria punição. Esse é o primeiro fundamento da punição dos crimes associativos. O segundo fundamento é: os crimes associativos são punidos com que fundamento? Antecipação da tutela penal. A gente passa a vida inteira ouvindo falar em antecipação da tutela civil, a tutela antecipada do processo civil, a antecipação dos efeitos da tutela. Só que a gente não ouve falar na tutela penal antecipada. Existe há muitos anos. E na Espanha fala-se muito sobre isso. Existem 5 modalidades de antecipação da tutela penal, tema para outro periscope. Crimes de perigo abstrato, conta comigo. 5. Crimes de perigo abstrato. Delitos de tentativa ou de empreendimento. Punição autônoma de atos preparatórios. Ok? Punição de delitos de intenção e proteção de bens jurídicos de natureza supraindividual. Então, a antecipação da tutela penal seria uma justificativa também, a segunda das 3, de punição dos crimes associativos. Então, eu antecipo a tutela penal para punir o quê? Um ato preparatório. Pô, se Gabriel Flecha e Uchoa estão associados para praticar crimes,
Eu tenho a punição, que é uma espécie também de tutela penal antecipada. A punição de quê? De a intervenção penal num estado prévio à lesão, a antecipação da punição para o momento anterior à prática de crimes. Eu não vou esperar o Gabriel, o Flecha e o Showa praticarem os furtos aos carros de luxo para puni-los. Eu, legislador, eu vou antecipar-me e puni-los no estado prévio à lesão. Esse é o segundo fundamento. O terceiro fundamento é simplesmente a proteção de bens jurídicos de cunho supraindividual. De natureza supraindividual, a paz pública, a paz social, a ordem pública. Essa terceira posição é a posição majoritária na doutrina alemã e na doutrina espanhola. Na Alemanha e na Espanha, majoritariamente se sustenta que o fundamento da punição dos crimes associativos é a proteção de bens jurídicos de caráter supraindividual, como paz pública, segurança pública. Então pune-se uma associação criminosa porque ela por si só causa lesão à paz pública. Pune-se uma organização criminosa porque ela por si só causa lesão à paz pública. Ok? Muito bem. Obrigado pelo elogio. É novidade para todo mundo. Tá? A minha função aqui é trazer temas que são novidades, porque chover numa olhada não tem mais graça. A partir dessa terceira forma, desse terceiro fundamento de punição dos crimes associativos, é que surge o modelo de transferência. E por quê? Qual é a razão da imposição de uma pena àquelas pessoas que se associam? A razão são duas palavras: perigo permanente. Como assim, Gabriel, perigo permanente? Aquelas pessoas que se associam para a prática de crimes, elas causam um perigo permanente para o bem jurídico de cunho supraindividual. Elas constituem, em outras palavras, um perigo permanente para a paz pública, para a ordem jurídica, para a segurança pública. Aquela associação, ela converte-se em uma fonte de perigo. Fonte de perigo porque aquela associação, aquele corpo de pessoas formado, ok? Aquele corpo que é formado por pessoas pode praticar um número indeterminado de delitos. Então, repetindo essa parte final pela força dela, para você entender qual é a razão da punição de um crime associativo. O perigo permanente que aquela associação representa para a paz pública, por exemplo. Essa associação tanto é um perigo permanente que ela converte-se em uma fonte de perigo. Ela vira uma fonte de perigo. E por quê? Ela é uma fonte de perigo porque aquelas pessoas reunidas, aquele corpo de pessoas que se reuniram, tem a probabilidade ou a possibilidade de praticar um número indeterminado de infrações penais posteriores. Olha lá, Gabriel, André Uchoa e Alexandre Flecha reunidos para furtarem carros de luxo daqui a 6 meses, 8 meses. Sequer praticamos os furtos ainda. Mas nós constituímos aqui, veja só, eu, o Flecha e o Uchoa, né? Flecha é uma dama, o Uchoa também, jamais, né, a gente praticaria crime mais. Imaginem vocês, nós somos uma fonte de perigo. Aquelas pessoas são uma fonte de perigo para a paz pública. Então temos que puni-la nesse momento prévio à lesão. Isso converte essa espécie de crime em, olha o que eu vou te falar agora, isso converte essa espécie de crime em um crime de adesão. Já viram falar nisso? Crime de adesão. A pessoa adere àquele corpo organizacional que pode praticar crimes futuramente. Então notem, a punibilidade, ela é exercida não por termos praticado nenhum fato concreto, até porque não os praticamos. Estamos meramente, simplesmente ainda reunidos. Ok?
A punibilidade não se dá em razão de um fato concreto. A punibilidade se dá em razão da presença de uma coletividade reunida. E qual é essa coletividade reunida? Gabriel, André Uchoa e Alexandre Flecha. Ou que sejam 10, que sejam 20, sendo 3, sendo 10, sendo 20 pessoas, há ali uma coletividade reunida, não é? Então pune-se cada um dos agentes que aderiram àquele corpo reunido para praticar crimes futuramente, que formaram aquela fonte de perigo e podem praticar uma série indeterminada de delitos. Pune-se aquele corpo. E aí, por que se pune? Surge aqui, atenção agora, o pulo do gato, surge aqui o modelo de transferência de responsabilidade. Eu não vou punir o corpo reunido como um todo. Eu não vou punir aquela coletividade reunida como um todo. Eu vou punir, eu, Estado, cada membro da associação. Não é? Então, há uma transferência da responsabilidade penal daquele corpo para cada membro individualizado. Então, repito, pela força que isso tem, eu vou punir aquele corpo reunido. Eu falei para vocês que aquela associação reunida, ela é um perigo permanente, constitui uma fonte de perigo, porque ela pode, hipoteticamente, praticar diversas e futuras infrações penais. Então, pune-se cada um dos agentes, não por um fato praticado, até porque não foram ainda. Pune-se o agente, cada um deles, por aderirem a uma coletividade reunida. Só que aquela coletividade não tem personalidade jurídica para impor uma sanção penal a ela. O Estado vai punir cada agente isoladamente. Então ocorre uma transferência de responsabilidade penal para cada membro da associação, tão somente pelo fato de os agentes serem componentes daquela associação. A transferência ocorre tão somente por cada um dos agentes ser membro daquele grupo. E isso vai gerar problemas. Há guardem essa frase, uma imputação individual por um fato coletivo. O que eu tenho, repito, se eu vou transferir a responsabilidade penal daquele corpo para os membros, eu Estado, a punir aqueles membros só por eles serem membros daquela associação. Isso vai resultar numa imputação individual por um fato coletivo. E notem, mesmo que aquele agente, por exemplo, não seja um membro ativo na associação criminosa. Somos 4. Quem eu vou trazer para o grupo? Fabrício Bastos. Somos 4. O Fabrício quer também furtar carros de luxo. Participa de uma reunião, falta outra, na outra também não vem, não é? Ele vem aqui, tal, etc. Não é um membro muito ativo. Ativos somos eu, o Show e Flash. O Fabrício Bastos, ele não é muito ativo. Mesmo não sendo um membro muito ativo, já fizemos 20 reuniões, ele só veio a 2. Mesmo não sendo muito ativo, ele tem responsabilidade. Por quê? Eu tenho uma transferência, um modelo de transferência de responsabilidade só por ser associado. A pessoa que se associa, ela tem uma predisposição a intervir em crimes futuros. Ok? Então seria isso o modelo de responsabilidade penal por transferência. Ok? Só que isso, vamos agora à segunda parte. Isso não pode, Aparecida pedindo para você, manda um abraço, Aparecida, Charme Móveis. Vamos lá. Isso não pode passar sem críticas. O que vocês acham de punir alguém só por ele ser membro de um grupo de pessoas? Repito,
aquelas pessoas sequer praticaram infrações penais. Não é? Pessoal, presta atenção. Olha só, não sou daquele professor que fica no Periscope. Manda coração! Olha, curte lá minha página. Não estou preocupado com coração. Não estou preocupado com o que eu estou preocupado com o que você aprende, um tema que você não vê. No Brasil, a doutrina não fala sobre isso. Então, presta atenção se você quiser. Se não quiser, o problema é seu. Mas vamos lá. O que você acha de você punir alguém só por compor uma associação? Gabriel, isso é um direito penal do inimigo? Não, estudos tem, não tem muita coisa a ver não. Tem pontos de contato, mas não é a mesma coisa. E aí? O que vocês acham? Olha que loucura isso. Estamos reunidos. Gabriel Habib, Alexandre Flecha, André Uchoa. Hoje até veio o Fabrício Bastos. Furão, só via 2 reuniões, hoje ele veio. Estamos tomando água, conversando, tomando café, estamos ouvindo música aqui. E falando, olha só, eu prefiro o carro tal, não, mas aquele carro tem peça mais cara, aquele carro é alemão, aquele carro é sueco. Se a gente furtar, é mais fácil vender porque tem muito na rua. Estamos combatendo papo, com a finalidade de praticar crimes futuros, mas não causamos lesão a nenhum bem jurídico. Sequer identificamos um carro que vamos furtar. Sequer. Estamos planejando, mas estamos estável, de forma permanente reunidos. E aí? Aqui são várias críticas. Eu vou me prender às 2, tá bem? Vejam só. Primeira crítica. Punir o agente só por ele ser membro de um grupo, por ele compor um grupo, sem que sequer tenha praticado nenhum fato criminoso, isso é um modelo de imputação penal que se afasta um pouco do direito penal do fato, não é? Isso é um modelo que se afasta, como disse a Camila, um pouco do direito penal do fato. Isso pode chegar a configurar uma modalidade de um direito penal do autor. Roxin fala muito bem sobre o direito penal do autor. Ok? Isso pode chegar a configurar um direito penal do autor. Eu tenho nitidamente um afastamento do direito penal de um fato praticado. Tanto é que eu falei, a razão da punibilidade não é um fato concreto praticado, e sim uma coletividade reunida. Mas eu não posso punir a coletividade, eu tenho que transferir a responsabilidade penal da coletividade para cada membro individualmente considerado. Então isso vai configurar uma punição por uma pessoa, quer dizer, uma punição a uma pessoa, por simplesmente ela ser membro de um grupo. Ok? Segunda crítica é de Alessandro Barata, um dos maiores criminólogos que o mundo já conheceu. Ele fala, peraí, não pode haver punição penal, não pode haver consequência penal derivada tão somente de uma periculosidade social de um indivíduo. Aquela periculosidade social da pessoa, ainda que haja, ainda que ele componha um membro, um grupo, não é? Ele tem uma predisposição para praticar infrações penais que ainda sequer não foram praticadas. Dessa mera periculosidade, eventual periculosidade social da pessoa, disso não pode surgir nenhuma responsabilidade penal. Então esse tema, ele realmente, ele não passou imune a críticas da doutrina. Ok? Doutrina, isso aí é uma questão que se debate no estrangeiro, não no Brasil. Doutrina estrangeira, tá bem? Esse modelo de transferência, ele é muito bem trabalhado por 2 grandes autores espanhóis. O primeiro deles é o chamado Manuel Câncio Meliá. E o segundo é o Jesus Maria Silva Sanches. Câncio Meliá e Silva Sanches trabalham muito bem com essa ideia da responsabilidade penal
pelo modelo de transferência, eles falam também de delitos de adesão, tudo bem? Gabriel Silva Sanches é aquele que trata das 3 velocidades do direito penal? O próprio. Ok, senhores? Bom, então isso que eu tinha para falar para vocês, abordei o tema, escasso no Brasil, da forma mais didática para você entender, construir um raciocínio, né, sem ser decoreba de exemplo, e depois tecer as críticas, tudo bem? Sobre o meu livro, perguntaram, o meu Leis Penais Especiais, ele estava prontinho, já estava indo para a gráfica, a caminho da gráfica, e aí, em janeiro, agora esse mês, tivemos a publicação daquela lei da repatriação do capital estrangeiro. É a lei 12.254. Essa lei, janeiro, essa lei, ela veio depois que o livro estava indo para a gráfica, não é? Só que essa lei, amigos, ela trouxe causas de extinção da punibilidade para lavagem de dinheiro, para os crimes contra a ordem tributária, ok? Ela trouxe uma equiparação lá para aquele crime de violação de sigilo da Lei Complementar 105. Então eu precisei, obrigado, 13.254, isso. E aí eu precisei recolher o livro foi e voltou. Eu sentei aqui uma tarde rapidinho, sem perder o Michele, um abraço, Michele, bom grupo de estudo, era muito legal, tem muita saudade também. E aí eu recolhi o livro, sentei uma tarde sem perder a dogmática ou profundidade, atualizei o livro com a maior correria possível e mandei de novo para a Juspodium fazer a nova diagramação, tem uma fila de livros, né? E aí, para mandar para a gráfica de novo. Creio eu que isso tenha atrasado uns 15 dias, mas em fevereiro podem esperar que ele vai sair, ok? E a grande novidade é que o livro é volume único. São 31 leis especiais. E qual seria, vem fresquinho mesmo, Rebeca, qual a grande vantagem do meu livro? A maior de todas é a seguinte: linguagem objetiva. Ninguém tem mais paciência e principalmente tempo para ler um livro de 1000 páginas. O meu livro deve ter umas 1.200 páginas, 1.100. É grande? Não é. Porque são 1.100 páginas para 31 leis. Livro grande é você ler 1000 páginas para comentar 5, 6 leis, 7 leis. É muito grande. Por melhor que seja, mais aprofundado, para concurso fica um pouco ruim. Então, meu livro tem abuso de autoridade, crimes na lei, que livro nenhum que eu conferi tem, contra as atividades nucleares, CTB, tortura, discriminação de gravidez, ECA, desarmamento, Estatuto do Idoso, Estatuto do Torcedor, Lei de Falência, Finanças Públicas, Genocídio, Crimes Hediondos, estou com relação aqui embaixo, interceptação telefônica, lavagem de dinheiro, um crime lá na Lei de Improbidade Administrativa, não é? Licitações, crimes contra a lei tributária, Maria da Penha, crime organizado, tudo bem completo. Ah, mas não tem drogas, porque drogas... Primeiro, nessa coleção do Juspodium, já tem, a editora Juspodium, já tem um livro sobre lei de drogas. Em segundo lugar, amigos, eu vou escrever um livro sobre lei de drogas específico, tá bem? É claro, Rômulo, é evidente que vai ter sorteio para vocês, tá bem? Um sorteio no Instagram, um sorteio no Facebook, um no Twitter, enfim, tá? Muito bem. Para onde tem módulo seu. Bom, tem. Eu dou aula no curso fórum, tem um grupo de estudo para delegado de polícia civil. Quem quiser perguntar, gabrielpenal@yahoo.com.br, gabrielpenal@yahoo.com.br. Outra questão do livro, eu não passo o livro de leis especiais repetindo conceitos da parte geral à parte especial. O meu livro é muito objetivo e é para quem sabe a matéria. Porque não fico repetindo, olha, o dolo eventual acontece quando, o nexo causal é isso, a pena é a sanção imposta. Não, eu vou direto ao ponto, senão perde o foco do livro. Tá bom, meus amigos? Queria agradecer a presença de todos, um grande abraço para vocês. Eu já tenho alguns temas aqui para os próximos periscopes, não é?
E quando eu fizer, eu vou comunicar a vocês. Um grande abraço para vocês, bons estudos, obrigado pela companhia de vocês nessa tarde. Um abraço, até o próximo Periscope e tchau. Opa!